A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 19 de novembro. Manifestação no Dia da Consciência Negra reforça luta contra governo racista. Senado aprova projeto que tipifica injúria racial como racismo e aumenta a pena para quem comete o crime. De 22 de novembro a 3 de dezembro, a Adurne Sindicato realiza plebiscito eletrônico sobre acordo dos precatórios. Natal autoriza retorno de 100% dos alunos em escolas e universidades. Cíntia RN quer ouvir educadores e educadoras de Natal sobre calendário letivo 2022. STF derruba decisões que obrigam faculdades a dar desconto na pandemia. Projeto autoriza Semana da Inconsciência Negra na UFRN. Autor Potiguar lança obra de ficção sobre o Parque das Dunas. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Neste sábado, Dia da Consciência Negra, diversos movimentos sociais, entidades e sindicatos voltam a ocupar as ruas em todo o país. O ato se integra à agenda dos coletivos negros e ativistas independentes que organizam manifestações anualmente nesta data para relembrar Zumbi dos Palmares e celebrar o Novembro Negro. A pauta principal será a luta contra o racismo. De acordo com o Atlas da Violência 2021, a chance de uma pessoa negra ser assassinada no Brasil é 2,6 vezes superior àquela de uma pessoa não negra, como detalha a professora Mercedes Santos, docente da Facisa e diretora do Adurne Sindicato. As manifestações do Fora Bolsonaro, elas seguem na luta contra o desgoverno atual, que representa o desmantelamento dos direitos sociais e trabalhistas, duramente conquistado pela sociedade brasileira com a Constituição de 1988. O ato do dia 20 de novembro, que ocorrerá nacionalmente, no Dia da Consciência Negra, dia dedicado para a reflexão do racismo no Brasil e a celebração da nossa resistência, da resistência negra, da negritude, representa a compreensão de que a luta contra o racismo ela também passa pela derrota deste governo. Os dados apontam que a população negra, pretos e pardos, é a mais prejudicada pelo desemprego, pela carestia, pela fome, que foram agravadas em decorrência de um governo racista. Os ataques à nossa cultura, aos direitos dos povos quilombola, o aumento de casos de racismo religioso contra as religiões da comunidade de matriz afro-brasileiras, o discurso racista promovido em seu governo, tudo isso reflete a desvalorização da vida negra. Por isso, convocamos os trabalhadores e trabalhadoras da educação, da saúde, da cultura e a população em geral a defender a promoção de igualdade racial, da vida, da democracia e do emprego. Vamos todas e todos lutar contra a fome e a carestia, contra a PEC 32, que atingirá mais a população negra, mais as mulheres, Vamos lutar pelo serviço público no nosso país. Essa luta é de todos e todas brasileiras que almejam uma sociedade mais equânime e justa, Então, no nosso ato ocorrerá às 15 horas, com concentração no Mídia aqui em Natal. Todas e todos unidos na luta contra a carestia e a fome. Mobilize seu bairro, sua cidade, nas redes sociais, use a hashtag 20N Fora Bolsonaro Racista e vamos todos nessa luta. Educação em pauta. O Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto que tipifica a injúria racial como racismo e estabelece pena mais rigorosa para quem comete o crime. A proposta, que recebeu 63 votos favoráveis e nenhum contrário, segue para análise da Câmara dos Deputados.
O texto alinha a legislação brasileira a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, em outubro, tornou imprescritível, passível de punição a qualquer tempo, a injúria racial e estabeleceu que a prática pode ser equiparada ao racismo. O projeto de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi aprovado em uma sessão do Senado destinada à análise de propostas de enfrentamento ao racismo e de valorização da cultura negra. Neste sábado, é celebrado no país o Dia da Consciência Negra. A proposta aprovada pelos senadores insere na Lei de Crimes Raciais, sancionada em 1989, um artigo que diz que quem injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, será punido com 2 a 5 anos de prisão e pagamento de multa. Atualmente, o crime de injúria racial é previsto no Código Penal, o qual estabelece punição de 1 a 3 anos de reclusão e multa para quem ofende a dignidade de outra pessoa utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, entre outros. Jornal da Educação. Extra Classe. Entre os dias 22 e 3 de novembro, o Adurni Sindicato realiza um plebiscito eletrônico para que os docentes beneficiários da ação dos precatórios possam decidir sobre a decisão ou não da proposta de acordo oferecida pela Procuradoria-Geral Federal. A votação será realizada no site da entidade, como explica o presidente do Adurni Sindicato, o professor Oswaldo Negrão. A diretoria do Adurni Sindicato, juntamente com o Conselho de Representantes e a Comissão dos Precatórios, cumpriu o estatuto. Ele tem informado aos seus filiados, aqueles filiados que estão dentro do processo conhecido como o processo dos precatórios, que são aqueles professores que já eram professores da Universidade Federal entre 1987 e 89, e, portanto, tiveram perdas salariais relativos aos planos Bresser e Verão, eles têm direito a essa ação. E aí, o Adurni Sindicato tem estabelecido, esse processo desde 1991, portanto, são 30 anos desse processo. É o processo mais antigo que está tramitando dentro do Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Rio Grande do Norte, bem como é a maior ação trabalhista do estado do Rio Grande do Norte. Então, nesse sentido, os vários trâmites, os vários períodos pelos quais esse processo já desencadeou, já se desenvolveu, chegou-se nesse momento em que os docentes têm a oportunidade de decidir sobre a possibilidade desse acordo por meio de um plebiscito. Nós entendemos que o plebiscito é a estratégia mais interessante para abordagem dos representados, dos professores substituídos que têm direito a esse processo, justamente porque nós estamos falando de um universo de 1.928 professores. E aí nós entendemos que a possibilidade também do plebiscito se dá justamente numa vantagem em que o plebiscito ele pode ser estendido por um período de tempo mais ampliado do que, no caso, se a gente tivesse feito a opção de uma assembleia. Então, o plebiscito ele vai ter início no dia 22 de novembro e se estende até o dia 3 de dezembro. Então, serão as 2 próximas semanas no formato digital, ou seja, o professor ou seus representados não precisam ir à sede do Adurni Sindicato, elas só vão caso queiram ou caso necessitem de outros esclarecimentos. O Adurni Sindicato reabriu a sua sede a partir dessa semana, já justamente para poder acolher esses professores, e nosso atendimento está sendo feito com agendamento das 9 da manhã até as 16 da tarde, na sede do Adurni Sindicato, que fica lá dentro do próprio campus. E nós também estamos disponibilizando um atendimento via telefone, o professor pode procurar o atendimento telefônico pelo número 3211-9236 ou inclusive pelo WhatsApp. O WhatsApp é no 99119-6461 ou ainda acessar o link do site do Adurni Sindicato, que é o www.adurni.org.br.
adurne.org.br. Além disso, nós também estamos fazendo contato telefônico com todos aqueles professores e também já enviamos correspondências para que o professor tenha acesso também às versões impressas dos informes que nós temos mantido continuamente, justamente para trazer esclarecimentos e informações para que esse professor decida, né? Na verdade, quem vai decidir são os professores sobre o acordo ou não. Claro que, se tendo dúvida e necessitando de mais informações, o atendimento presencial, inclusive com assessoria jurídica, está disponível lá na sede do Adurne Sindicato. Então, nós convidamos a todos para participarem desse momento muito importante para a gente poder decidir em relação ao processo dos precatórios, se a gente aceita o acordo, né, que foi estabelecido pela PGF. E, quanto a isso, nós convidamos a toda a comunidade acadêmica, né, todos os professores que têm direito a participarem ativamente dessa atividade, que começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 3 de dezembro. Educação em pauta. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, publicou decreto liberando o retorno de 100% dos estudantes de todos os níveis da capital, tanto na rede pública quanto na privada. A liberação foi publicada na edição do Diário Oficial do Município desta quinta-feira. Para fazer a liberação, o Poder Executivo levou em consideração o entendimento do Comitê Científico de Enfrentamento da Covid-19, que opinou favoravelmente abre aspas, a abertura gradual e responsável do comércio e dos serviços no âmbito local, desde que respeitados os protocolos e regras de prevenção de contágio e enfrentamento à Covid-19. Com os dados da pandemia no momento, a Prefeitura decidiu fazer a liberação. Pelo decreto, fica autorizado o retorno das atividades presenciais com 100% dos estudantes nas instituições de ensino superior, técnico, cursos profissionalizantes e nas escolas de ensino médio, fundamental e infantil das redes pública e privada de ensino em Natal. Apesar da liberação, o Executivo determina que as unidades de ensino mantenham as normas de prevenção à pandemia, especialmente a utilização de máscaras e a disponibilização de álcool para a higienização das mãos. No decreto, permanece assegurado o direito a pais e responsáveis optarem pelo ensino presencial ou remoto. O SINT-RN quer ouvir a opinião dos educadores e educadoras de Natal sobre o calendário letivo 2022. A opinião da categoria é importante, pois vai direcionar o voto do sindicato na reunião do Conselho Municipal de Educação, como explica a coordenadora-geral da entidade, a professora Fátima Cardoso. Hoje, Edinaldo, nós vamos falar do calendário da rede municipal do Natal para 2022. Calendário esse que foi remetido ao Conselho Municipal de Educação para sua apreciação e aprovação e que nos chamou a atenção pelo fato de termos tido uma pandemia, um processo de desgaste profundo dos profissionais trabalhando de forma remota, recriando o trabalho, tendo a preocupação com os estudantes. Isso foi muito bacana, né? Os educadores terem assumido essa prática. E para o sindicato, nada mais justo e correto do que fazer uma consulta aos trabalhadores em educação. Para isso, nós estamos promovendo uma enquete, que se encerrará na próxima segunda-feira, até às 17 horas. Enquete esta em que a gente coloca lá, duas propostas: o trabalho aos sábados, com o término do ano letivo ainda em 2022, e a extensão do ano letivo de 22 até 13 de janeiro de 2023. Então, o calendário ele é uma peça importante porque ele demarca o início
e o fim do ano letivo, entre outras questões. E o debate lá no Conselho foi muito bom, porque nós tivemos a oportunidade de dialogar com pessoas da Secretaria de Educação, de levar a nossa mensagem da democratização e da participação direta dos profissionais da educação nesta decisão e colocar, da necessidade da Secretaria flexibilizar esse processo e de dar autonomia às escolas para que estas possam construir não só os seus projetos políticos pedagógicos, os seus projetos específicos, como também ter autonomia de dentro daquilo que é o início e o fim do ano letivo, flexibilizar tudo mais, início e fim de bimestre, ver a trimestralidade na educação infantil, está observando como é a prática da educação de jovens e adultos, e assim dando mais autonomia, dando mais liberdade, fazendo com que os profissionais se sintam bem melhores e que participem ativamente e que possam decidir sobre este processo. Quero também, Edinaldo, aproveitar aqui a oportunidade para fazer um convite. Neste sábado, nós teremos, a partir das 15 horas, no Midway, ali em frente ao IF, que a gente chama de Central, mais uma atividade. E desta feita nós vamos tratar de uma questão muito importante, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, que conquistamos uma lei para que possa ser dado mais visibilidade. Temos hoje no CINT uma posição muito clara, de que deveremos fazer o enfrentamento e combater todas as formas de racismo, principalmente em relação aos negros, combater as desigualdades sociais. São os negros e as negras aqueles que têm menos acesso ao emprego, são os que ganham menos acesso às universidades e que menos também chegam a concluir o ensino médio. Então é uma perspectiva da gente não só de lembrar, mas de reafirmar as chamadas políticas de Estado que sejam afirmativas, que venham a ter o sentido de acabar com o conceito que nós temos de um racismo estrutural na sociedade, acabar com esse conceito, banir isso. Então nós estamos convidando para este sábado, a partir das 15 horas, ali em frente, ao lado do Midway e do IF, e estarmos em luta e reafirmando os nossos propósitos em relação ao fim de todas as formas de desigualdade social e de combate ao racismo. Depois do intervalo, STF derruba decisões que obrigam faculdades a dar desconto na pandemia. Projeto realiza Semana da Inconsciência Negra na UFRN. E ainda, autor potiguar lança obra de ficção sobre o Parque das Dunas. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br
e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais todas as decisões judiciais que concederam desconto linear nas mensalidades das universidades durante a pandemia de Covid-19. O julgamento havia começado em 11 de novembro e foi concluído ontem. Por maioria, o plenário julgou procedentes as arguições de descumprimento de preceito fundamental 706 e a ADPF 713, sendo que a segunda foi deferida parcialmente. Os ministros acompanharam o voto da relatora do caso, Rosa Weber. O ministro Nunes Marques foi o único a divergir. O placar final foi de 9-1. Em pelo menos 10 estados brasileiros, a Justiça decidiu obrigar as faculdades a dar descontos lineares entre 30% e 50% nas mensalidades escolares. Jornal da Educação. Extra Classe. Para celebrar o Novembro Negro, o projeto de extensão da UFRN Aquilombar vem realizando desde a última terça-feira a Semana da Inconsciência Negra, que prossegue até este sábado. Para Tiago Laurentino, coordenador do projeto e psicólogo da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, é preciso discutir políticas de permanência para o público negro na academia. Sim, a gente teve essa semana, a Semana da Inconsciência Negra na universidade. É o segundo ano que a gente tem essa programação. A gente teve a abertura no dia 16, na segunda-feira, com a conferência Racismo Institucional na Universidade, das perspectivas epistemológicas ao cotidiano das pessoas negras. Então, nessa atividade, a gente teve a participação da professora Mercedes, na mediação, Mercedes Santos, e a participação do professor Paulo Santos Dantas, que é da UERN, e da professora Janaike, do Departamento de Serviço Social da UFRN. A gente teve também, no dia 17, na terça-feira, uma roda de conversa com estudantes universitários negros, que foi sobre alimentação saudável numa perspectiva preta diaspórica. E a gente também realizou nos dias 17 e 18, então na quarta e na quinta-feira, um mini curso com o título Racismo Institucional, Construindo Práticas Antirracistas em Contextos Educacionais. E essa atividade foi realizada na Escola Municipal Bernardo Nascimento. E aí a gente contou com a participação nessa atividade do professor Vitor Hugo Oliveira, que é da UFPB. E aí a gente ainda vai ter hoje à noite, às 19 horas, uma conferência com o professor Lepê Correia. A conferência vai ter o título Corporeidade e Negritude em Tempos Contemporâneos. Essa atividade vai ser transmitida através do canal do YouTube da DASE PROAI, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis na UFRN. E essa atividade é de interesse aberta para todos os públicos que tenham interesse em ouvir sobre essa temática. Amanhã, no dia 20, no sábado, que é justamente o Dia da Consciência Negra, a gente vai ter uma atividade formativa com os integrantes do projeto Aquilombar, que é um projeto de extensão, que a gente tem na universidade. Então é uma formação que a gente vai ter com o professor Lepê Correia, que é um professor pernambucano. E à tarde, às 15h30, a gente vai ter uma atividade no CRP, no Conselho Regional de Psicologia, que é uma reunião ampliada da Comissão de Relações Étnico-Raciais, e a gente vai falar sobre o corpo africano também com o professor Lepê Correia, que também é psicólogo. Então a gente convida todos e todas a participarem dessa programação. Caso tenham interesse em saber mais dessa programação, em conhecer mais sobre o nosso projeto, para além desse mês da consciência negra, as pessoas podem seguir o nosso Instagram, @quilombaufrn, e parte dessa programação, algumas das atividades dessa programação estão no YouTube, estão lá disponíveis no YouTube, no canal da DASE PROAI UFRN.
Agenda da Educação. E aqui vai uma dica cultural para o seu final de semana. O escritor Nilson Rodrigues Tomás de Leles lança sua obra literária de ficção intitulada Parque das Dunas, Planeta Sonho, um mundo pós-Covid-19, contemplada no edital da Lei Aldir Blanc da Fundação José Augusto. O autor falou ao Jornal da Educação sobre a sua obra e deixou um convite especial a todos os nossos ouvintes. O livro terá seu lançamento oficial neste domingo às 10 horas no Parque das Dunas, em Natal. E escolhemos viajar por essas trilhas porque acreditamos e somos orientados pela espiritualidade que é nesse contexto relevante o momento de promover a construção de um mundo verdadeiramente sustentável. Essa fábula traz 21 contos, 21 personagens entre rosas, árvores, macacos, formigas e um periquito carioca meio malandro que, fugindo de sua gaiola na cidade do Rio de Janeiro, vem morar nesse espaço lindo da capital potiguar. Também tem um elefante e uma girafa, professores de todos os seres viventes do parque. Rosa Maria, uma linda rosa vermelha, sonha que ao terminar esse momento de pandemia, o mundo inteiro vem morar no Parque das Dunas, razão do título ser Parque das Dunas, Planeta Sonho, um mundo pós-Covid-19. Como sabemos que todos esses seres vivos relatados acima não falam, pelo menos conosco, humanos, em minha imaginação fiz esses personagens distintos agirem com as vias da comunicação dos humanos. Através de suas falas e de suas muitas profissões, trago no processo criativo um coelho médico e prefeito do Parque das Dunas chamado Dr. Coy, um ser ético, gentil, paciente, respeitoso, honesto e comprometido com a missão que lhe foi dada pelos moradores do parque através de sua eleição para a prefeitura dessa unidade de conservação ambiental. Com essa turma, aprenderemos muito da vida nestes 21 contos, sempre regados de surpresas e ensinamentos com bastante sabedoria. No Parque das Dunas tem um grupo musical composto por sapos e grilos, que todas as noites cantam e encantam os seus moradores. A fábula traz todas as partituras dessas músicas, compostas também por mim, para esse contexto de amor ao nosso planeta Terra. Vamos juntos entrar nessas trilhas de grandes aventuras nessa importante unidade de conservação ambiental, o Parque das Dunas? Convido mais uma vez a todos que nos escutam a prestigiar o lançamento neste domingo, 21/11, às 10 horas, por ocasião dos 44 anos dessa importante área de conservação ambiental, principalmente para a cidade de Natal. Espero todos vocês. Até domingo. Namastê. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O endereço é youtube.com/c/Adurni Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.